Boa noite, eu sou a enfermeira Daniele Perdigão, graduada pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos e estarei aqui com vocês todas as terças-feiras às 19 horas na TV Alegria. Seja bem-vindo ao Viva Melhor, um espaço dedicado à promoção de conhecimento, troca de experiências e inspiração para quem acredita em uma saúde mais humana, eficiente e centrada em resultados que realmente importam para as pessoas. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre um tema relevante para os serviços de saúde, o ciclo da receita. Dentro desse episódio, nós vamos falar sobre um tema essencial, mas muitas vezes invisível para o grande público, o ciclo da receita hospitalar. Você já perguntou se um hospital realmente se mantém funcionando? Você sabe como? Como que ele recebe pelos atendimentos que realiza, pelos exames que oferece, e pelos procedimentos que salvam vidas todos os dias? O ciclo da receita hospitalar começa muito antes da internação do paciente e só termina quando todos os serviços prestados são corretamente registrados, auditados, faturados e, o mais importante, pago. É uma engrenagem que exige precisão, conhecimento técnico e um olhar atento para cada detalhe. E é nesse cenário que entra uma profissional cada vez mais valorizada, a enfermeira auditora, que atua diretamente na conferência de contas, na análise de glosas, no faturamento de procedimentos e na ponte de entrega da assistência e administração. E para conversarmos hoje, a nossa convidada é uma especialista em auditoria, faturamento hospitalar e gestão de contas médicas, com a experiência de quem vive o ciclo todos os dias. Ela vai nos ajudar a entender como a enfermagem contribui para a eficiência financeira das instituições, como evitar perdas no processo de cobrança e por que um prontuário bem preenchido pode significar muito mais do que um documento. Pode significar a diferença entre prejuízo e sustentabilidade. Vamos falar de giro de leitos, indicadores, glosas, autorizações, auditorias e, claro, da importância do trabalho em equipe, para que o cuidado prestado seja reconhecido e adequadamente reembolsado. Se você é profissional da saúde, estudante, gestor ou apenas alguém curioso para entender como a saúde pública e privada se organizam financeiramente, esse programa é para você. Fique com a gente e acompanhe o episódio de hoje, Saúde que Gira, os bastidores do ciclo da receita hospitalar. Seja muito bem-vindo ao programa Viva Melhor, Kirla Procópio, que é enfermeira, especialista em auditoria em saúde, docência de ensino superior e saúde pública, diretora-geral da Exata Assessoria em Saúde, uma empresa de gestão do ciclo da receita hospitalar, gestora da Auditoria e Recursos de Glosa do Hospital Santa Bárbara e sócia fundadora do software Audita Mais, que é um sistema de gestão de auditoria que elimina a necessidade de planilhas ou controles manuais, que pode ser utilizado tanto por auditores como também por responsáveis das áreas, dispensando completamente o uso do papel. Uau! Kirla Procópio, seja muito bem-vinda ao nosso programa Viva Melhor. Obrigada, é uma honra estar aqui com você, Dani. Que bom. E falando nisso, quero mandar um beijo para a Rosângela, do Hospital Santa Bárbara. Rosângela, um beijo para você. A Rosângela é também referência em faturamento, né? Já trabalha lá no Santa Bárbara há muito tempo, passou por outros hospitais também. Kirla, e aí agora nós vamos falar então um pouquinho desse ciclo da receita aí para a gente contar para nossos telespectadores o que significa isso, tá? Então, para começar, o que é exatamente esse bendito desse ciclo da receita hospitalar, que se fala tanto hoje em dia? Caramba, eu tô muito feliz, primeiramente, de estar aqui. É uma honra enorme poder estar aqui com você e explicar um pouco pro pessoal, tanto da área da saúde como os curiosos, para saber como que funciona, né? O ciclo da receita, eu gosto de falar que ele é uma jornada do recebimento. Então, tem a jornada do paciente, né? Então, nós temos a jornada do processo de recebimento. Só que, ao contrário do que a gente pensa, essa jornada ela não começa na admissão, ela começa no contrato. Ela começa quando o prestador tem a sua contratualidade junto à operadora de saúde. Então, assim, é importante a gente
colocar em pauta que dentro de uma instituição não é só uma operadora, né? São várias operadoras. Então, dentro de um hospital aí de médio a grande porte, vai de 15 a 25 operadoras de saúde. Então, começa ali. O nosso ciclo começa ali, caminhando junto com a internação do paciente, e ele só finaliza com o recebimento. Não é com a alta, e sim no final, depois da entrega, na conciliação, né, pós-recurso, caso haja necessidade, na hora que o valor chega na conta do prestador. Então, esse é o ciclo da receita, é uma trajetória cheia de processos que são interligados à assistência e à parte administrativa, que começa do contrato e finaliza no recebimento, na conta. Muito bom, muito bom. Então, assim, para o paciente, esse processo é quase que invisível, né? Porque ele tá lá deitadinho, mas se ele falha, o paciente sente na pele. Claro. Né? Ele sente na pele essa falha aí, porque acaba refletindo nele. Né? Na baixa qualidade de atendimento, na falta de atendimento, na suspensão dos atendimentos, enfim. Então, muito interessante. E esse ciclo, Kirla, como que esse ciclo de faturamento, como que ele impacta diretamente na saúde financeira de uma instituição? Nossa, muito importante essa pergunta. Sabe por quê, Dani? Porque a gente tem dois cenários. Quando o hospital ele tem um ciclo fluido, né? Existe uma fluidez no ciclo, então a gente tem uma instituição segura, próspera, mas quando não, a gente tem desperdício, perda na liquidez da receita, remanejamento de conta, atraso no recebimento. Então, diferente assim do que a gente tem no comércio. Por exemplo, fui numa padaria, comprei um pão, paguei pelo pão. Tá lá. O dinheiro tá lá, né? Dentro da saúde suplementar e da saúde pública também. O seu recebimento não é imediato. Não. E você depende de uma série de coisas para receber. Sim. Né? E essa série de coisas, gente, é que a gente vai chegar lá. Que são as informações corretas, né? Dentro do prontuário. Isso. É todo um contexto mesmo. Perfeito. E dentro desse assunto ainda, quais são as etapas mais críticas dentro do processo de faturamento? Olha, o que é o calo? O que é o tendão de Aquiles, Kirla? A gente tem vários, né? Porque são vários processos, mas eu gostaria de enumerar alguns. Por exemplo, a autorização é um calo. Por que a autorização é um calo? Porque requer o conhecimento por parte do colaborador sobre as codificações, sobre a ANS, sobre a TIS, e tem um problema, que quando o colaborador, né, ou a instituição, ela não exercita uma autorização on time que eu falo é dentro da internação e você deixa para executar isso pós-alta, a gente corre o risco de perder a conta, deixar de receber, a gente corre o risco de um procedimento ou não, a gente não ter observado que não tem cobertura por certa operadora de saúde. Então, assim, quanto antes você fazer a solicitação, enviar esse pedido, mais otimizado vai ser o seu processo, mais garantia de um recebimento efetivo de acordo com o serviço que você está prestando. Então, esse é um calo que, assim, eu vejo com muita frequência, porque às vezes quando a conta já está lá no faturamento, a gente descobre que a guia, ela foi cancelada. Então, assim... Fez o procedimento, né? Porque quando chega no faturamento, Isso. gente, preste atenção. Quando a conta chega no faturamento, o custo já aconteceu. O paciente já foi embora. Toda assistência já foi prestada. Não tem como você falar assim, opa, volta aqui para eu arrancar esse parafuso. Para pegar a sua assinatura. Me dá aqui para pegar a sua assinatura, porque às vezes, né, o paciente... Então tem que ter muita atenção em relação a isso. Então, a autorização para você é um dos calos. Interessante. E assim... Falando na importância das informações, dentro de erros dentro do prontuário, como que acontece, assim, como que esses erros no prontuário ou na cobrança afetam no recebimento pelos serviços de saúde? Importante, porque assim, o que eu gosto de falar muito é a comunicação efetiva, Dani, ela é o nosso carro-chefe da auditoria.
né? A comunicação, eu brinco que a auditoria, o enfermeiro auditor, ele é a ponte, né? Então, assim, quando a gente não tem um prontuário robusto, relatado, checado, com aprazamento devido, prescrição devida, amarrações de materiais, medicações, né, descrição do procedimento, eu vou ter um impacto negativo na receita. Eu não vou receber aquele procedimento, eu não vou receber aquela medicação. Então, olha o prejuízo que a instituição vai ter. Eu tenho um gasto, eu tenho um serviço que já foi prestado, já foi utilizado aquele material, aquele medicamento, aquele serviço, e aí eu não vou receber. Por que que eu não vou receber? Porque o que eu tenho enquanto documentação comprobatória é o meu prontuário. Ele me respalda tanto judicialmente, ou seja, ele assegura o meu profissional que foi feito aquele serviço, foi prestado, como ele também garante o meu recebimento. Ele garante, ele é o documento que comprova que aquilo que foi gasto, aquilo que foi utilizado dentro da instituição, eu vou ter retorno, eu vou receber. É excelente, é muito bom lembrar disso, gente, porque eu, enquanto auditora, e nessa minha humilde jornada, eu falo sem dúvida nenhuma que um dos maiores problemas que a gente tem de glosa, que são os não pagamentos, né, para o pessoal que está assistindo, glosa significa o não pagamento daquilo que foi cobrado, né, ou por vários motivos, ou porque de fato não foi realizado aquele procedimento e sim outro, ou porque deixou de ser registrado, enfim, tudo da glosa leva a informações em saúde. Tudo, não tem absolutamente nenhum tipo de glosa que seja assim, glosei porque me deu vontade. É por falta de informação, né? Então, seja no prontuário, seja na guia, falta de informação correta, informações corretas. Então, é uma coisa, assim, extremamente importante que a gente consiga enxergar o prontuário não só como um respaldo legal, que também é, né, uma grande ápice aí do prontuário, é defender legalmente os profissionais da saúde e a instituição, mas também como um direito do paciente de ter em seu prontuário anotado tudo aquilo que de fato foi realizado e também a questão do faturamento. O faturamento, ele perde se eu tenho um prontuário, se eu tenho informações frágeis, vulneráveis, informações incompletas, né? Porque pelo sim, pelo não, o auditor não vai pagar, o auditor da fonte pagadora. Ele não vai pagar. E agora falando aqui um pouquinho da parte prática do papel da enfermagem na auditoria e no faturamento, conta aqui pra gente, dentro da sua vivência, qual é a atuação específica da enfermeira auditora nesse processo? Você, como enfermeira auditora, sua especialidade, eu enquanto enfermeira auditora e os futuros aí, enfermeiros auditores e enfermeiros auditores que estão nos assistindo. Qual que é a parte prática aí da coisa? Olha, a parte prática é a gente ser um analítico crítico. A gente, como eu falei um pouco antes, nós somos a ponte. Nós somos a ponte entre a assistência e o faturamento. Por quê? Porque nós temos a bagagem técnica, clínica e crítica de como acontecem o serviço dentro das nossas instituições. Então, a gente tem o conhecimento de como o prontuário ele é relatado. Então, somos nós que conseguimos fazer essa conferência, porque quem está lá no faturamento, na maioria das vezes, não tem o conhecimento prático que nós enfermeiros temos. Então, o que a gente faz? A gente faz essa conciliação, a gente leva essa informação de forma mais efetiva. Então, a gente valida a documentação, a gente faz uma validação entre aquilo que está escrito e aquilo que vai ser recebido. Porque, por muitas vezes, o colaborador que está do lado de lá do faturamento, ele não tem conhecimento das nossas abreviações, dos nomes dos procedimentos, dos materiais utilizados, do que é uma checagem, o que é um bolar, o que é um aprazamento, um plano terapêutico, que é o início e o fim daquela prescrição. Então, o enfermeiro, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai fazer a análise crítica, minuciosa, detalhada daquele documento e vai certificar e validar que tudo aquilo que foi feito com o paciente dentro da jornada dele, a gente vai receber isso em forma monetária. Então, de prático, é isso. Hashtag fica a dica. O auditor é seu amigo.
Sempre. Por favor, o auditor é seu amigo. Quando a gente volta prontuário para alinhar informações, né, isso é um respaldo legal para a instituição, mas não só para a instituição, como também para o profissional, e um respaldo financeiro para a instituição, também para o profissional, porque o profissional, gente, ele não recebe da graça do hospital. O hospital precisa ter receita para poder pagar o seu salário. Então, quando a gente fala de questões financeiras, nós também estamos falando de questões de qualidade de atendimento. Então, quando o auditor ele vai lá, faz ajustes, pede para fazer ajustes, não é com o intuito de punir, não é com o intuito de absolutamente nada que não seja deixar aquele prontuário seguro, com qualidade, para que todo o processo, tanto o ciclo da receita como também da qualidade assistencial, ele seja comprovado ali, ele seja realmente efetivado. E quando a gente fala, Kirla, em enfermeiros, auditores e tudo, eu costumo brincar que é o seguinte, eu acho que todo enfermeiro deveria ter muito de auditor. Aliás, eu acho que todos os enfermeiros, tanto da assistência, deveria ter uma noção muito prática da auditoria, porque você pratica um cuidado, uma assistência diferente quando você tem uma noção da auditoria, né? Você consegue praticar. E quando a gente fala da auditoria, a gente não pensa em que é só financeira. Nós estamos falando aqui do ciclo da receita, de faturamento, mas o enfermeiro auditor, ele não vê só isso, porque se você melhora a qualidade, automaticamente você melhora a sustentabilidade do hospital. Você tem menos erros, menos danos, menos dias de internação desnecessária, você tem giro do leito, né? Então, quando a gente fala disso, a gente fala que é diferenciado um enfermeiro que está na assistência que tem noções de auditoria. Muito. E assim, é tão importante, Dani, que foi aonde eu me apaixonei pela auditoria. Porque eu vim de assistência, né? Eu era enfermeira assistencial. Não, na verdade sou, né? A gente nunca deixa de ser. A gente nunca deixa de ser. Mas assim, o que me encantou na auditoria foi eu ver que o meu trabalho burocrático, ele começou a atingir a qualidade para o paciente. Então, assim, como você falou, nós somos amigos, nós somos parceiros, né? Nós somos a comunicação. Então, aquilo que eu vinha, né? Porque o que eu gosto muito de fazer é manter a educação continuada de forma rotineira, de forma programada. E aí você começa a notar que aquela semente que você plantou, aquelas informações, aquelas orientações, elas impactam no beneficiário. O paciente, ele também se beneficia da auditoria. A qualidade da informação, a conciliação dos dados entre a equipe multiprofissional que você chama a atenção ou que você traz para dentro da equipe, ela reflete em benefício, em qualidade de prestação de serviço. E isso me fez apaixonar, porque eu tinha a visão, como eu tenho certeza que muitas pessoas têm, que a gente deixa de ser enfermeiro quando a gente vem para a auditoria. Não se enganem. A gente continua sendo enfermeiro e as suas ações também refletem na saúde de quem está precisando, no beneficiário. E isso é muito satisfatório. Por isso que hoje eu sou muito feliz, né, sendo auditor e estar percorrendo ainda esse caminho. E dentro, assim, eu sei que são várias competências, tá, Kirla, que o enfermeiro auditor precisa ter, mas, assim, na sua cabeça, assim, que vem, me fala 3 competências, assim, essenciais para o enfermeiro auditor. Comunicação efetiva, tem que ser um bom comunicador, tem que gostar de conversar, tem que ser uma pessoa flexível, porque eu acho que um dos maiores desafios, Dani, da auditoria é a quebra de cultura. Então, você tem que entender o outro lado, então você tem que ser uma pessoa flexível e você tem que ser uma pessoa detalhista, uma pessoa que tem um senso crítico, que você consegue olhar o documento de uma forma analítica, de uma forma detalhada. Então tem que gostar de ler, tem que gostar de estudar, tem que gostar de legislação, que é muito importante. Tem que conhecer, né? Nada sai da cabeça da gente, não, gente. São muitas leis que a gente segue, muitas portarias, então precisa gostar de pesquisar também, né? Isso. E quais são os principais gargalos que você observa na auditoria de contas hospitalares? Hoje você lá no Santa Bárbara e outros, né, também que você tem outras experiências. Qual que é o principal gargalo, assim? Você falou que o maior calo seriam as autorizações. Mas e gargalo?
Aquilo que você acha que vai, quando vê a funila e o negócio mingua. Prontuário. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. Por que eu falo? A gente bate muito no prontuário, porque por mais que hoje a gente tem softwares, né, a gente tem a tecnologia abraçando a assistência, e que é muito importante, né, nos auxilia muito, mas ainda eu sinto uma falta muito grande de uma comunicação interpessoal entre os profissionais. Então, assim, vou dar um exemplo, tá? De forma bem prática, mas um paciente que ele está sendo assistido num leito de UTI. Vem o enfermeiro, ele relata de uma forma o paciente, aí vem o médico, relata de outra forma, vem o fisioterapeuta e relata de outra forma. Então, acaba que abre margem, se você não tem um prontuário, onde a gente tem um relatório preciso, claro, robusto, completo, você abre margem para você ter uma receita negativa, para você perder a chance de receber exatamente o serviço prestado, por exemplo, o oxigênio. E aí você já respondeu uma pergunta que eu ia fazer em seguida aqui, que é assim, como é que a equipe, né, interdisciplinar, incluindo a enfermagem, pode fazer para ajudar nessa questão de gloses, evitar glose e tudo. Então, gente, é o prontuário. O prontuário não é preenchido por um único profissional. O prontuário, ele é interdisciplinar. Então, ele é preenchido por vários profissionais. Então, não adianta, por exemplo, o fisioterapeuta falar que o paciente estava com 3 litros de oxigênio, o médico prescrever 4 e o enfermeiro dizer que ele estava em ar ambiente. E isso aí é uma coisa que aí não tem como o faturamento adivinhar, né, qual que é o cálculo de oxigênio que ele vai utilizar para cobrar o oxigênio. Então, é muito importante que a equipe interdisciplinar conheça esse trabalho para entender qual que é o papel de cada um dentro desse contexto, né? Além da segurança do paciente, né? Não, fora que também atrasa o ciclo da receita, que é importante a gente falar, porque às vezes fica parecendo que a gente é um fiscal. Mas olha só, quando você não tem informações casadas, quem está faturando, que faz o cálculo, ele fica perdido, então essa conta para. Né? Hoje a gente sabe que a gente tem prazos estabelecidos para a gente ter uma entrega pós a alta. Então, se a gente não tiver, né, uma boa comunicação, uma boa interação entre a assistência e a administração, quem sai no prejuízo é a instituição. E dinheiro parado é prejuízo. Mas nós vamos continuar com essa conversa daqui a pouquinho, vamos chamar o intervalo rapidinho e a gente já volta já aqui no Viva Melhor, na TV Alegria. Até lá!